que o sorriso é uma realização, né? Você está praticando aquilo, mas aquilo não está completamente liberado, né? Aquilo perturba, assim, né? Então tá bem, não precisa sorrir. E aí só continua? Continua, porque na verdade a gente está vendo a coemergência, está vendo aquilo. Mas talvez nesse momento a gente tenha ficado impactado com o fato de que a gente está operando de um certo modo, assim, né? A gente não... Tá bem. E também porque a gente estava, na sequência dos 8 itens, tentando passar para repousar na presença, né? E aí, pelo que a gente tinha estudado, conversando com ele, para mim parece que seria os 8 itens eu venho cognitivamente escrevendo, analisando, e eu só passaria para poder repousar na presença se eu liberasse e assim ficasse independente de um aspecto cognitivo, fosse uma coisa, não sei se autossurgida seria a palavra, assim, mas aí acaba que repetidamente eu esbarro nisso. Cognitivamente tudo bem, eu vi a paisagem e tal, mas aí não tem essa liberação e aí não. Mas isso não é tão matemático, a gente tem que criar um roteiro, né? A gente vai trabalhando o roteiro e vai vendo aquilo como é que vai funcionando, né? Não quer dizer que quando a gente pode ficar longo tempo só nos 2 primeiros itens. Longo tempo, assim, trabalhando muitas diferentes experiências dentro da perspectiva dos 2 primeiros itens. Aí depois a gente vai entrando, né, nos outros itens. E seria bom trocar de experiência, assim? O ideal é ir trocando experiências, usando outras e outras e outras experiências. A gente essencialmente vai ter que pegar mais ou menos todas as experiências que a gente trabalha. Não pode ser que a gente comece a trabalhar com algumas, quando a gente vai pegando as outras, cada vez anda mais rápido. De repente a gente tem um processo que se instala, a gente olha e já olha com esse olho. Aí aquele olho se torna... Aquilo tem uma fluidez nesse processo, né? Aquilo já está operando assim. Mas não precisa que cada vez eu vá sorrir. Esse sorriso é como se tivesse uma leveza diante daquilo, né? Lama, como que é a Metta Bhavana turbinada? Turbinada? Ela tem 4 votos, tem 4 frases mais, né? Aí a gente olha que além das 4 que são as originais do Buda, né? Os 4 são assim: que os seres sejam felizes, superem o sofrimento, encontre as verdadeiras causas da felicidade, supere as verdadeiras causas do sofrimento. Agora a gente pode adicionar votos, como aí tem 4 votos mais, né? Então a gente diz que os seres superem toda a estrutura de karma. Então vocês imaginem assim, um filho de você, né? Seja feliz, supere o sofrimento, encontre as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. A gente diz que ele supere toda a estrutura de karma. Esse é um bom voto, né? Mas é importante que a gente olhe, quando a gente diz isso, de repente a gente acha isso possível. Nós dizemos que ele tenha lucidez instantânea, ele olhe para as coisas de forma lúcida. Pode. Que ele ele desenvolva a capacidade de trazer benefício aos seres, benefícios verdadeiros aos seres. E que encontre nisso a sua sustentação, sua energia, sua alegria. Então esses são os 4 pontos, assim, né? Isso é uma bênção maravilhosa, se a gente puder olhar assim, né? Mas aí vocês peguem um inimigo de vocês, né? Ou uma ex-esposa, que é a mesma coisa, né? Assim, pegue alguma pessoa que, por exemplo, vocês sentem que alguma pessoa que tem algum problema, assim. Ou seja, o problema na verdade não está na pessoa, né? O problema está na gente, né? A gente olha com esse olho, né? Com um olho preconceituoso. Então eu digo que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa supere o sofrimento, que ela encontre as causas da felicidade e supere as causas do sofrimento. Aí está bem.
Aí vocês pegam essa pessoa que eventualmente olhou para vocês de forma negativa e vocês sentem que ela tivesse competido, tivesse lutado contra. Então agora vocês dizem que ela supere todo o karma. Uma boa coisa. Mesmo para alguém com quem a gente tem dificuldade, a gente pode dizer que supere todo o karma, né? A gente diz que tem a lucidez instantânea, porque tudo que faltava nessa pessoa era lucidez. E tinha karma de sobra, né? Então supere o karma e encontre lucidez. Mesmo que a interpretação nossa seja equivocada, preconceituosa, vale isso, entende? Porque eu digo, não, aquele ser é cheio de karma, e a lucidez, aquilo é zero, né? Aí eu penso, não, então que se libere do karma e tenha lucidez. E além do mais, desenvolva uma verdadeira capacidade de trazer benefício, porque tudo que eu vi nunca foi, né? É assim, verdadeira capacidade. E encontre nisso a sua alegria, porque a sua alegria vem por qualquer razão, menos por isso, né? Então, mesmo que a gente tenha dificuldade com a pessoa, a gente tenha um preconceito, né? A gente não precisa nem julgar se aquilo é preconceito ou não. Então nós fazemos esses 4 votos e isso resolve. Agora, o que eu acho espantoso é que vocês começam a olhar as pessoas assim, vocês descobrem que a pessoa pode fazer isso mesmo. E quando a gente se dá conta que a pessoa pode fazer, nós começamos a estabelecer uma relação, uma linguagem com a pessoa a esse nível, né? Onde a gente vê que a pessoa pode manifestar coisas especiais, positivas, assim. Então isso nos retira uma sombra e um peso que nós carregamos ao olhar essas pessoas, né? E essa sombra, esse peso é um fator de adoecimento para nós mesmos. Vocês podem até imaginar assim o quanto esses fatores de adoecimento eles se ampliam quando nós ao longo da vida começamos a acumular pessoas em número assim, crescente, né? De pessoas com os quais nós temos problemas e olhares negativos. Então desse modo a gente vai eliminando o olhar negativo e passa a ter uma expectativa positiva, uma construção positiva em relação aos outros, né? E isso ajuda eles espantosamente, né? Porque eles sentem isso. Nós somos sensíveis. Se alguém com quem a gente tem dificuldade mudou um pouquinho o olhar e melhorou, a gente localiza aquilo, a gente vê aquilo, né? Então se a gente de alguma maneira vê isso, a gente manda sinais que a gente nem percebe. E os outros têm benefícios e eventualmente eles trocam a linguagem conosco. Os milagres acontecem literalmente, né? Assim, isso é uma boa coisa. Uma pergunta da Mônica, da nossa Mônica, que mora aqui no centro. A Mônica está no Rio ainda, né? Tá. Como manter a prática quando se é submetida a drogas, em cirurgia, pós-operatório, e parece que se é arrastado para o reino dos infernos sem escalas? Momentos de angústias vividos sem nenhuma lucidez, no qual parece que se torna refém desses momentos, desses medicamentos que causam isso, efeito colateral da insônia, da agitação. A minha sugestão é que ela recite os mantras Prajnaparamita, o mantra do Guru, né? Porque ela já tem uma conexão, ela tem uma prática. Então, se ela não consegue, se as drogas elas atrapalham o aspecto cognitivo, pelo menos que ela se coloque numa paisagem mais elevada, né? E nesse momento as práticas que ela já fez, elas retornam através da própria recitação dos mantras que ela também já fez, assim. A minha sugestão é essa, que ela abandone a tentativa de tratar de modo cognitivo isso, né? Se ela puder meditar em silêncio, sustentando o lung de algum modo, isso é uma boa coisa, assim. Nós estamos rezando daqui, mãe, que essas coisas se resolvam, né? Que você fique bem. Agora posso fazer uma perguntinha? Por favor. Como é que, na visão assim budista, se vê a mente de uma pessoa doente mental, psicótica? Como é que seria isso? Qual seria? Porque ela tem alterações de percepção, ela não é uma pessoa normal. O primeiro ponto seria assim: a gente vai tentar não prender a pessoa no diagnóstico, né? Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, a gente vai pensar, a natureza da pessoa, ela não adoece. A natureza primordial, o aspecto livre da mente não adoece, né? Então os aspectos construídos, eles se entrelaçam e causam confusão e podem produzir esses efeitos todos, né? Mas os aspectos psicóticos, eles são semelhantes aos sonhos usuais, assim, né? Os sonhos também são completamente psicóticos, né? A gente está se vendo com uma identidade num outro lugar, a gente se sacode na cama, se alguém nos chama, nós temos um susto, que a gente vem de uma outra coisa, né? Então a mente tem essa capacidade de criar isso. Então a minha sugestão a pessoa tem crises, né? É difícil que a pessoa esteja 100% do tempo numa condição psicótica, né? Às vezes são quadros assim pertinentes, principalmente assim, por exemplo, quando é uma pessoa esquizofrênica, ou que tem uma dupla personalidade, ou que tem a personalidade partida. Significa que tem momentos que ela parece uma coisa e tem outros momentos que ela parece outra pessoa, né? Então, pode ser, se for um esquizofrênico, toda vez que entra num surto, sempre fica um resquício, né? E ao longo dos anos, conforme vai tendo muitos surtos, essa pessoa pode chegar até a demência. A demência é quando não tem mais controle, perde domínio completo da mente, né? Mas tem outras psicoses que nem hoje tão comum falarem toda hora no transtorno bipolar, né? Porque leva à depressão, à euforia. Também causa distúrbios, e aí já são distúrbios temporários. E não deixam, às vezes, sequela, né? E tem várias formas, mas de qualquer maneira o psicótico ele tem uma alteração da mente, é uma mente deformada, né? Eu diria. Eu não sei tenho como uma se experiência. Aí. Eu não tenho uma experiência assim que eu pudesse seguir alguma coisa junto com o psiquiatra, por exemplo, conversando sobre isso, né? Então isso eu acho um tema interessante. Mas, por exemplo, eu já vi situações de pessoas que estavam vivendo praticamente numa condição psicótica o tempo todo, assim. E elas, espantosamente, num período de 10 anos, né? Elas mudaram assim completamente. E hoje as pessoas, elas falam sobre isso, elas vão lá e verbalizam o tempo anterior, né? O que acontecia na mente. Então, essencialmente a descrição é a descrição de um sonho dentro dos infernos, uma coisa assim. Então eu vejo esse aspecto livre da mente, que é capaz de se colocar numa outra paisagem e a receber uma construção em outro lugar, e aquilo paulatinamente começa a funcionar. Eu não sei neurologicamente o que acontece, mas eu acredito que mesmo neurologicamente há uma alteração positiva, no sentido de que outras conexões surgem, né, assim. Porque eu acredito verdadeiramente que uma pessoa que passe um tempo muito longo nos infernos, ela vai ter um dano neurológico. Do mesmo modo que alguém que levanta um peso com o braço cresce, e se a pessoa quebrar o braço e imobilizar, o braço encolhe. Funções assim, hardware da mente, se a pessoa estimula certas coisas, brotam estruturas. Se ela não estimular aquelas estruturas, elas vão atrofiando. Mas quando a pessoa vai para uma paisagem adequada, talvez em períodos assim como 4 anos, 6 anos, 8 anos, essas estruturas elas começam a se manifestar de novo, né? Alguém com o corpo débil talvez não consiga correr um certo tempo, mas se a pessoa com uma continuidade ela começa a estimular aquilo, daqui a pouco o corpo se ajusta àquele funcionamento, né? Assim, mas não é uma coisa muito lenta, né? Ela é muito rápida. Eu já vi essas mudanças. Um tempo assim que eu falo é um tempo de 4 anos.
Eu adoraria dizer 4 meses. Mas eu vejo um tempo maior. Assim. Agora, a paisagem onde a pessoa está operando é o ponto central. Às vezes a pessoa também está numa paisagem negativa dentro de um ambiente positivo. E com o tempo aquilo se ajusta. Mas nesses casos a família também não adoece? Eu acredito que muitas vezes a doença é um processo coletivo, né? Difícil que não seja. Difícil porque a pessoa que está mal, ela tem uma paisagem, ela de modo geral compartilha a paisagem com os outros, né? Aí aquela paisagem produz adoecimento em uns, mas não em outros. Mas as pessoas mantêm aquela paisagem, né? Elas não localizam aquilo como um problema. Eu soube que aqui em Porto Alegre tem uma menina que frequenta o SEB, que eu tenho um vizinho em Santa Catarina que tem esquizofrenia, mas os pais eles não querem falar sobre nada. Eles não aceitam assim ajuda. E aí ela estava me falando que aqui em Porto Alegre está tendo resultados ótimos, que eles, o psiquiatra, eles vão na casa da pessoa e fazem todo um acompanhamento dentro da casa dele, e está tendo resultados bem legais. E eu tinha uma pergunta, assim, já que estão falando nisso. Pessoas com Alzheimer, assim, elas ficam muito falando de pessoas que elas tiveram problemas durante a vida. Repetindo, né, a pessoa. E aí eu queria saber o que é isso, assim, é a mente ou uma liberação de karma? O que acontece com essa mente? Eu realmente não sei, assim. Porque o Alzheimer, essencialmente, em princípio, né, é uma alteração da estrutura, do hardware, da mente, assim, do corpo, né, do cérebro. E agora, como é que isso reverbera dentro da mente, né, não entendo bem. Né. Vai havendo uma degeneração do cérebro, como se fosse uma atrofia, né? E ele vai perdendo as suas funções. O cérebro, todo mundo já viu um miolo de boi, né? Tem aquela parte cinza e a parte mais clarinha, que é a superficial. A gente tem a consciência, que seria a lucidez, na parte branca, que é a mais superficial. Quando atrofia, então a pessoa vai perdendo a memória, vai deixando de reconhecer as pessoas, porque tudo que está registrado no córtex, que é a parte branca, que é onde você tem a consciência, ela vai ficando atrofiada, então vai perdendo as funções juntas. E agora, para ter essa doença, talvez seja karmático, né? Para adquirir a doença, né? Pode ser karmático, porque tem famílias que têm casos, mas não é todo mundo, é um ou outro. Né? Isso é complexo, isso pode ser fatores ambientais também, contaminação por metal pesado, alumínio, não sei quanta coisa que hoje também é associado. A gente não tem uma clareza completa disso, mas o fato é que hoje nós estamos lidando com muitos materiais que são materiais tóxicos, graves, assim, que a gente não entende bem a repercussão daquilo. Mas lá pelas tantas, essas coisas elas se manifestam, elas ocorrem de fato, né? E tem fatores kármicos também, no sentido de que a gente também pode gerar uma imagem de como se fosse uma doença autoimune operando no cérebro, né? O cérebro começa a ser devorado pela própria doença, né? Paulatinamente. Então as doenças autoimunes elas também têm um fator que está ligado a emoções, a pensamento e tudo. Né? De modo geral, o Alzheimer eu acho que é mais para as pessoas que têm alguma idade. Né? Pode começar depois dos 55 anos, bem lentamente, mas vai se instalando
E, em geral, é mais tarde, mas tem casos que com 50, 55 anos já começa a ter distúrbio de memória, perdas de memória. A gente tem que entender, as pessoas mais velhas, elas têm um fator que não é muito entendido assim, mas as pessoas perdem o futuro. Nós vivemos a vida inteira com o futuro. As pessoas que se aproximam de uma certa idade, o futuro vai desaparecendo. Então nós vamos ter que gerar uma outra operação na mente. E eu acredito que se essa mudança da operação na mente não ocorre, a energia vai ficar afetada. Porque, por exemplo, nós estamos sempre pensando, bom, no ano que vem isso, no outro ano aquilo, agora dentro disso eu vou fazer uma formação, depois eu vou obter isso, obter aquilo, enfim, eu vou viajar não sei para onde. Né? Daí a pessoa vai ficando com uma certa dificuldade de mobilidade, vai ficando com... Ela olha para frente e diz, bom, eu não vou viver mais do que 10 anos, não adianta pensar nisso, né? Se eu não aprendi inglês até agora, vamos esquecer, né? Se eu não consigo dançar tango até agora, vamos esquecer. E começa a olhar assim, dentro do samsara, a pessoa pode ter a sensação de que não tem mais muito para fazer. E ela mesma está anulando, né? Como? Ela mesma está anulando as possibilidades. Está anulando. Aí vamos dizer, como é que o cérebro vai ser estimulado nisso? Daqui a pouco a pessoa começa a pensar, eu acho que o maior problema é que o meu corpo ainda está funcionando, né? Eu já estou cansado de dizer, eu levanto sem perspectiva, não tenho energia para fazer as coisas, e por que eu estou fazendo o que aqui? Eu acho que esse é um campo perfeito para doença autoimune. Assim. O corpo, se a gente não é devorado por um tigre, né? Então é devorado por um tigre interno, assim, aquilo vai perdendo a função. Né? Como? A pessoa desiste, né? A pessoa desiste. Essa desistência não é só a mente, é a energia. Né? Quando ela olha para as coisas, aquilo não estimula. Então, vocês olhem, quebrou um braço, parou, o braço murcha. A gente para de fazer as operações, perde o interesse, as coisas murcham. Num outro sentido, a gente também pode pensar assim, as células do corpo estão sempre sendo substituídas, né? Os fatores que produzem o nascimento das células e a sustentação das células está ligado à energia. Se eu não tiver energia, o decaimento natural daquilo não é reposto. Lama, como o budismo tibetano vê a questão do suicídio? É uma coisa dramática, né, para os familiares, uma coisa bem comum e como que isso é visto? O suicídio é considerado um problema, assim, né? Porque eu gostaria de aliviar isso, assim, sabe? Gostaria de encontrar uma solução sorridente para o suicídio, né? Mas o ponto do suicídio é assim, de modo geral, ninguém suicida porque esteja se sentindo bem. Esse é o maior problema. Ninguém diz, bom, agora atingiu o ápice da minha vida. Como eu não gosto de ver o fim, a queda, então agora eu parto para o além feliz. Né? Ninguém tem essa perspectiva. A pessoa primeiro atinge uma certa coisa, depois começa a afundar. Então, talvez nunca tenha atingido nada e só afunda, né? Pode acontecer. A pessoa não está mais disposta a suportar o inferno da sua vida. Mas o que a sua vida é? A vida é o inferno. Então a pessoa está no reino dos infernos. Então, tecnicamente, no budismo, a visão dos infernos, ela não é um pensamento, é uma experiência de mundo. Quando a pessoa morre, ela segue com a experiência de mundo associada aos infernos. Ou seja, ela não tem a tendência a ressurgir a mente de uma forma no reino da felicidade ou da lucidez. A pessoa tem uma densidade de experiência ligada aos infernos. Na dúvida, a gente pode perguntar, quando você, antes de suicidar, né? Quando você sonha com o quê? Eu estou numa praia feliz, sol, estou tudo bem. Esse é um bom sintoma, mas de modo geral a pessoa que está nos infernos durante a vida está nos infernos durante o sonho também. E aí tecnicamente é mais ou menos assim, a pessoa está na paisagem dos infernos, ela está no reino dos infernos. Quando ela morre, ela renasce nesse ambiente.
Não que seja uma condenação, não é uma punição do poder central dos Budas sobre as pessoas. Não é isso. Os Budas estão ali para ajudar, entende? Eles não estão ali para punir ninguém, não tem ninguém para ser punido. Mas é como se fosse uma continuidade do obstáculo kármico da pessoa. Mas ela pode sair, ainda que ela esteja nos infernos, ela pode sair. Ela vai sair por compaixão. Por compaixão, a pessoa lentamente, quando ela começa a ver a dor dos outros, mesmo dentro do inferno ilusório da sua mente, nessa visão ela também pode ver que os outros estão em sofrimento. Ela não percebe que o seu inferno é ilusório. Então ela também não percebe que o que ela está vendo os outros sofrer é ilusório. Mas ela pode desenvolver compaixão dos outros envolvidos nisso. Né? Como alguém, por exemplo, vê uma criança nascendo e diz: oh, você veio a esse mundo de sofrimento. A pessoa está nos infernos, pode olhar assim, né? A criança está ali, gordinha, feliz com a mamãe. A pessoa: oh, você veio para um mundo de sofrimento. Pobre criança. Logo vai perder essa alegria toda, vai afundar. É isso. É isso. Por quê? Porque se você ainda tiver a felicidade de viver, se achar que é bom, aí mesmo que você vai ver o que é sofrimento. Se você chegar a ficar velho como eu, então valeu a vida para quê? Pra desgraça apenas. Então os infernos é assim, a gente vê o outro nos infernos. Mas se brota o talo do lótus, que pode brotar, né? Dentro do inferno da nossa mente pode brotar o talo do lótus. Aí nós saímos disso. Alô? A Laura tinha se movido aqui assim, né, Laura? Então vamos deixar a Laura falar aqui antes. Tu é gaúcha, né, Laura? Da onde? Porto Alegre? Porto Alegre. De Rio Grande, é? Uau! Então, Lama, eu não havia feito ainda a meditação na contemplação dos 5 lungs, né? Então eu já estou fazendo aqui. Então até eu fiquei pensando se era precipitado fazer essa pergunta, mas aconteceu ontem e aconteceu hoje. Aí eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu vou querer ver como isso segue, né? Mas ontem e hoje, quando eu, tanto com foco fechado quanto com foco aberto, quando eu foco no lung do éter e da terra, tudo se estabiliza e fica bem e tudo funciona, né? Mas eu me senti meio fazendo meditação talita, assim, quando eu contemplei o ar, né? Aí eu fui arrastada, assim, pelo relaxamento e eu comecei a cochilar. E aí quando eu fiz água e fogo também. E eu lembrei do Lama falando da Thalita. E eu fiquei bem chateada, porque eu fiquei assim, piscando na meditação, e isso não costuma acontecer. Eu me senti arrastada assim, por essa. E daí de novo tentei, e isso seguiu acontecendo. Ou seja, elemento fogo, assim, elemento terra, uma tranquilidade. Assim. Elemento água, corpo mole. Terra eu não mantive. Terra tu mantivesse. Terra e éter, sim. E a sonolência veio como? Aí veio sonolência? Água e fogo. Ou seja, molinha, quentinha. Fui para os reinos dos animais e quentinha no sol, molinha. Fui arrastada para o reino dos animais. Pense, né? O dia que você vai renascer, vamos pensar. Maria Farinha. Lama Aí seria tentar manter essa prática, gerar esse lung, manter isso. Mas essencialmente é como se esses lungs eles tivessem arrastado o lung do elemento éter, né? Porque aí o lung do elemento éter ele cai, né? Mas de qualquer maneira, quando tu traz o éter acontece, né? Isso é uma boa coisa.
é uma boa coisa. Agora o calor, ele derrete. Fazer o que? Uma mantinha quentinha, né? Num dia de inverno. A delegação da China tá sim, né? Poderia falar dos outros caminhos, o outro caminho que não é gradual. E também eu ouvi um verso uma vez de que um buscador, às vezes, no início os rios e as montanhas são rios e montanhas, e depois no meio não é nem mais rio nem montanha, e quando ele está chegando volta a ser novamente rio e montanha. Por acaso isso significa que a pessoa surta, a pessoa perde os referenciais? Isso pode acontecer na prática budista ou é só em algumas outras escolas? E eu não disse nada de errado. De repente essa pessoa não está surtando, ela só está indo para um nível mais elevado. De repente só está no estado de transição. E para uma outra pessoa que não saiba, pensa que está enlouquecendo. Isso é possível? É surtar? Quando a pessoa começa a fazer muitas meditações, talvez mal é possível, né? Eu acredito que teve uma época que eu achei que sim, agora eu acho que não. Porque eu vi um mestre zen proibindo uma pessoa de fazer meditação porque ela estava perturbada, né? E aí eu entendi aquilo. Porque quando a pessoa está perturbada, a meditação ela deixa de ser meditação. A pessoa senta, ela apenas concentra o seu estado perturbado, né? Se a pessoa consegue meditar, ela sai da perturbação. Mas ela, na verdade, não consegue. Ela está dentro de uma situação perturbada. Talvez, se dentro dessa perturbação a pessoa consiga estabilizar a energia, isso já resolva. Porque o problema que a pessoa tem quando ela está com essa perturbação é a mente gira arrastando a energia, né? Então a pessoa tem muitos quadros mentais e a energia acompanha aquilo tudo, né? Agora os tibetanos eles vão dizer que esses estados perturbados eles são perturbação de lung. Eles não dizem perturbação de mente, eles dizem perturbação de lung, ou seja, de energia, né? Como se a origem disso fosse uma perturbação da energia. Mas eu acredito que isso está ligado, essa perturbação de lung, ela está ligada justamente à paisagem e aos quadros mentais que circulam. Então a meditação, se ela de fato se dá, a pessoa sai disso. Mas se a pessoa bota o corpo no lugar e tenta focar algo, a mente está girando, né? A pessoa não consegue efetivamente meditar. Mas eu já vi pessoas heróicas tomarem a meditação em meio à sua loucura, em meio à sua perturbação mental intensa, tudo girando, elas tentarem focar e conseguirem. Assim, mas é como uma pessoa que me relatou isso, ela mesma, né? Dizendo que ela estava desesperada, porque ela já tinha tentado várias coisas e ela estava vendo que ela ia para um rumo horrível, ia explodir tudo. Então ela se agarrou naquilo como quem se agarra na última chance. Então ela se enfiou dentro da meditação e forcejou. Aí durante um bom tempo ela se manteve fazendo essas práticas e ela realmente melhorou muito, né? Outro dia encontrei com ela numa outra cidade assim. Então ela tem uma oscilação de energia ainda, mas aquilo é só para quem já conhece, né? Ela está muito bem. Eu acredito que tem esse aspecto de hardware, né? De corpo. A pessoa passa muito tempo dentro de uma coisa perturbada, afeta o corpo, né? Como alguém que passa um ano deitado numa cama vai ter que reaprender a caminhar. Vou dar uma aqui. Então, esse ano eu comecei a dar aula para criança num colégio lá em São Paulo. E aí, os 5 Jani Budas são muito bons, assim, para lidar com eles, assim.
Só que tem uma criança que é autista, né, e não fala. E já gerei um amor muito grande assim pelo Dani. Mas aí eu fico tentando analisar assim sensorialmente o que ele está envolvido, né, para tentar, enfim, acompanhar, conhecer um pouco os movimentos dele, assim. E às vezes ele tá meio inquieto. Uma vez eu coloquei uma música clássica, assim, no momento que ele tava com a T dele, assim, e aí ele capotou e desmoronou, assim. Mas tem vezes que nada funciona, assim, que dá uma irritação nele, ele fica desesperado, assim. E aí tem uma conduta, assim, como eles não conhecem a causa do problema, né? Aí rola uma postura de educação meio de adestramento, assim, de umas condições para que a família sofra menos, assim. Mas também eu não acho que tem cara de ser o caminho, assim. Eu não sei muito bem como ajudá-lo, assim. Tem alguma indicação? Isso é uma outra coisa, assim, que eu também não sei, né? Porque na visão budista, todos os seres têm natureza livre, né? Intacta. Talvez a gente pudesse começar trabalhando reforçando essa observação, né? Um dos sintomas dessa natureza, é o fato de que a outra pessoa ela oscila. Então, quando a pessoa não é um padrão igual o tempo todo, ela oscila. Às vezes ela está de um jeito, às vezes está de outro jeito, etc., né? Então tem uma vida mental, a mente sobe e desce, as paisagens sobem e descem, né? Então isso significa que a pessoa tem um nível de liberdade que permite adotar várias diferentes condições. Então esse é um ponto interessante. Agora, eu não sei o exame neurológico dos autistas, deve ter uma alteração, né? Mas neurologicamente tem alguma alteração? Ou seja, não se observa nenhuma alteração. No budismo, as alterações metabólicas e bioquímicas, elas não são um grande problema. Porque, por exemplo, quando nós estamos em diferentes condições de mente, as alterações elas também vão ocorrer, né? Elas acompanham os quadros da mente, assim, né? Acompanham as paisagens, as alterações todas. Assim, então isso não é se a gente, por exemplo, tomar uma outra direção, pode ser que uma outra direção da mente, esse aspecto abstrato, andar numa outra direção, os aspectos de hardware, esses conteúdos bioquímicos, eles podem mudar. Agora, a grande pergunta é em que lugar está essa mente, né? Aonde que essa mente anda? Eu acho muito, muito precioso a gente encontrar autistas que a gente pode perceber que eles saíram daquilo e a gente olhar para trás com eles e ver onde é que eles andavam. Isso pode ajudar, porque isso pode ser uma secção dos infernos, por exemplo, né? Pode ser que eles também não estejam propriamente nos infernos, eles estão no reino dos animais, alguma coisa assim, né?
Eles podem estar num loop da mente, assim, a mente criou uma armadilha, né? Alguns deles têm algum nível de irritação também, né? Lucidez. Eles podem simplesmente estar operando com a mente de um outro jeito, né? De uma outra forma. Mas a gente pode tentar localizar isso, ver o que acontece. Talvez essa categoria autista inclua muitas diferentes categorias também. Né? Eu acho, por exemplo, alguém que está jogando jogos no computador o tempo todo é uma alienação da realidade, né? A pessoa também, ela se colocou dentro de um mundo particular e a energia da pessoa vem só por ali, né? Isso é uma coisa preocupante. E na medida em que a pessoa usa a mente muito disso, ela vai estimular um certo tipo de estrutura da mente e vai deixar outras de lado, né? Isso vai causar alguma alteração, assim, que de repente pode levar um bom tempo, né? Um bom tempo para... Lama, mas você acha que mantras pode ajudar? Com certeza. Tem algum específico? Não, eu acho que era de testar, né? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas eu acho que pode funcionar. Eu vejo as pessoas, por exemplo, quando se aproximam da morte, elas podem estar em coma. Se eu recito os mantras, elas se agitam, se movem. Isso eu tive essa experiência, né? Então, vocês podem fazer isso, né? Vocês recitam. Eu já vi também animais. Os animais estão feridos, estão próximos da morte, vocês recitam, eles agradecem. Aquilo produz uma transmissão da mente, né? E no caso das crianças, eu acho que isso pode realmente produzir alguma coisa. Eles ficavam forçando as mães e eles ficavam muito nervosos se chegavam atrasados. Eles tinham noção, essa noção eles têm. E é interessante isso. E eu tenho o cunhado da minha filha, ele é autista, mas ele já ganhou prêmio de pintura, ele sai sozinho em Curitiba para tudo que é lado. Mas também no hospital, a primeira vez que eu fiquei mais em contato com ele, o pai fala, ele saía pelo hospital imenso em São Paulo, São Luís, eu, ai meu Deus, vai se perder. Aí marcava, tal hora, ele voltava. Saía, rodava o hospital inteiro e voltava. Coisa do... assim, é esses que eu tive experiência, tudo na base do horário. A gente tem estruturas kármicas, né? E, por exemplo, um dos fatores que está considerado no budismo é justamente isso. A gente porta estruturas kármicas já de outras vidas. A gente vem vindo assim, né? Então pode ocorrer que isso é uma manifestação desse tipo, assim, também, né? Assim, eles, geralmente eles têm uma parte de arte, essas coisas, assim, eles são muito inteligentes. Ou eles gostam de música clássica, eles têm alguma coisa que se alguém que está ali prestando atenção consegue focar naquilo. O cunhado da minha filha, ele adora história e geografia. Ele faz o roteiro da viagem dos pais, quando eles vão para a Europa, ele faz os roteiros. E ele é autista por quê? Aos 4 anos ele ficou. Mas qual é o sintoma dele? Não, ele não gosta o pai abraça ele o tempo inteiro, a família é muito carinhosa com ele, mas ele procura, ele fica na dele, assim, não gosta de contato físico. O isolamento.
E meu neto, por exemplo, é interessante, que ele fica no computador, daí meu neto vai e senta do lado dele, aí ele fica assim, mas o pequeno não sabe, aí fica gerando. Mas ele chega, passa a mão no rosto, assim, ele tem um carinho, mas é muito na hora que ele quer, né, que ele resolve, né. Já está com 40 anos. Se nós tivéssemos uma epidemia disso, eu acharia isso uma coisa relevante, né? Mas a percentagem de pessoas com autismo não é muito elevada, né? Eu não sei bem os números, mas eu acho que não é muito elevada, né? Então isso pode estar nessa flutuação das estruturas. Então a gente pode ter, por exemplo, durante a nossa vida, a gente pode escorregar lentamente em direção a um estado onde nós buscamos um isolamento. E a gente pode morrer com essa impressão também de isolamento, de aspiração de isolamento. A gente pode estar dentro dessa paisagem. Essa paisagem ela pode ser uma paisagem dos infernos, mas pode não ser. Ela pode ser uma paisagem do reino humano, onde a pessoa está buscando isolamento. Nesse caso, por exemplo, a pessoa tem uma relação normal, ela não está em sofrimento. Mas tem outras crianças que, nessas condições, elas também estão em sofrimento. Aí é como se fosse uma dimensão kármica mesmo, assim. Se ele vive num ambiente onde tem um ambiente carinhoso, afetivo, ele desenvolve qualidades num determinado sentido. Que é o caso hoje das crianças em geral, assim, né? A gente vai caracterizar aquelas especiais, que são aquelas que vivem num alto nível de tensão, de dificuldade, geralmente de relacionamento, né? Então essa separação ela é muito perigosa, porque ela congela, né? Então por isso que hoje já na educação não se fala mais o aluno especial, não existe mais ele tem uma classe especial, ele está junto com todo mundo. É o caso aqui no Castelinho, tem uma criança com essa característica, ele é estimulado da mesma forma. Só que ele precisa ser um pouco mais ouvido, né? Então, o grito dele, a reclamação dele, a queixa dele, ela demanda um pouco mais, né? Coisa que a gente aprende quando é criança que a gente não pode fazer, né? Então, às vezes, ele tem esse extremo de manifestação, né? Eu acho que está na nossa hora, né? Então nós vamos fazer a dedicação.